Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã, alguns dias atrás em oração eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o seu povo, para as pessoas que estão ouvindo essas mensagens? E Ele falou exatamente isso: fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética. Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor, e ouvimos isso diversas vezes, corriqueiramente, tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus, precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos não são uma continuidade dela. Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo, e não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim, elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós, quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes:
queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças, que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e, com isso, podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também, e consequentemente imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos aos poucos desbravando. É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa, iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir, mas ela é propícia para a época que vivemos, tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões. Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus e precisamos ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz: "Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros." Neste conceito que Jesus nos dá, Ele coloca o amor humano como desdobramento do amor que Ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado.
Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento, que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. Senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar, pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar. É o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança. O amor dá essa autoridade a ela. As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito. O amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus é ficar na presença dEle, diante dEle em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que Ele criou. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como Ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar num Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que ele corta a orelha do soldado: abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho, nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. É que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a ele, que vão formando uma vida virtuosa. Porque em última instância, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa salvação depende disso. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa.
Até que ele diz no versículo 2: se não tiver amor, de nada seria. Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada, porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai, peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor, toque vidas, transforme famílias, cure, liberte através do poder do seu amor. Que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refreie a língua. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo e minha amiga, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. O termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, coloque um freio na sua boca. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: ora, se pormos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua.
A língua pode causar e frequentemente causa o divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O freio é a parte de metal de um cabresto que controla e reprime o animal, algo que o controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe de problemas. No Salmo 32:9 diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua presença no dia de hoje para pedir que me ajude a refrear a minha língua. De que adianta as obras que venho fazendo se as palavras que saem da minha boca, por muitas vezes, machucam meus irmãos? Entendo, se não refrear a minha língua, não serei totalmente liberto. Peço que o Espírito Santo seja o meu cabresto e me auxilie a refrear a minha língua. Que ele oriente e lidere as minhas palavras. Fui ferido no meu passado por palavras malditas e não quero ser um porta-voz de ofensas na vida de outras pessoas. Escolho a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir minhas palavras. Sigo a sua ordem para que ele me conduza aos lugares certos e me afaste dos lugares errados. Assim te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A língua tem vontade própria. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes parece que a língua tem um motor que alguém ligou quando você menos espera. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois, já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz na passagem. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz em Romanos 12, 2. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente. Mas ele nunca nos força a isso. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto.
como somos instruídos em Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmo 19:14, o salmista ora: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre seus pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Ore comigo assim: Misericordioso Deus, aprendi que a fonte das palavras que saem da minha boca vem dos meus pensamentos. Entendo também que Satanás vem sugerindo pensamentos errados em minha vida, fazendo com que as palavras erradas sigam. Levo todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e lanço fora toda imaginação e pensamentos errados que não correspondem aos pensamentos de Deus. Quero renovar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida. Escolho hoje, Senhor amado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que meus pensamentos sejam cheios do que é justo, puro, amável, de boa fama, cheios de virtude e louvor. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lance fora o medo. Em 1 João 4,18 diz: No amor não há temor, mas amor inteiramente desenvolvido põe para fora da porta e expulsa o último rastro de terror. Porque o medo tem em si a intenção do castigo, e aquele que teme ainda não alcançou a inteireza e maturidade do amor. Geralmente, quando tudo nos corre bem, prosseguimos nossa vida na fé, certos de que Deus nos ama, confiando nele. De repente, algo desagradável acontece e logo surge a tentação de sentir o contrário. As circunstâncias, ou seja, as coisas desagradáveis que nos acontecem, constituem o grande ladrão da fé. Geralmente não é difícil acreditar que Deus nos ama, isto é, até que as circunstâncias se tornem contrárias, querendo nos fazer crer o contrário. Então, o diabo vem com o medo e a condenação para nos separar daquilo que nos tornará livres, o amor de Deus. Ele diz: veja só, isso aqui. Ainda pensa que Deus ama você? Se é que Ele o ama, por que estas coisas ruins estão acontecendo com você? É certo que talvez você tenha feito algo terrível. Deus deve estar zangado com você. Então, você perde a sua confiança em Deus. E nessa condição, Ele já não pode ajudá-lo, pois a sua confiança não está posta nele. Não é possível ter confiança em Deus e estar cheio de fé se você não sabe que Deus o ama. Se você aceitar o fardo de medo e condenação que o diabo lhe impor, não saberá quanto Deus o ama. Em 1 João 4,18 diz algo poderoso: o amor perfeito lança para fora o medo. Repito, o amor perfeito lança para fora o medo. E Deus é esse amor perfeito. Quando descobrir quão perfeito é esse amor para com você, não há nada em toda a criação de que terá medo. É impossível ter medo quando se tem uma revelação pessoal do amor de Deus. É impossível ter medo de fracassar quando você sabe que Deus o ama. Não é possível falhar quando você depende de Deus. Você poderá fracassar somente quando depender da sua própria força.
Se tem certeza que Deus o ama, não terá medo de fracassar. Se está certo do amor de Deus por você, não terá medo da rejeição. O amor de Deus é de tal grandeza que tudo encobre. Você acha que o mesmo Deus que o salvou e o libertou também vai condená-lo? Satanás é o que condena. Deus o convence do pecado e lhe mostra também como pode você se livrar desse mal. O diabo o condena e lhe mostra que não há saída. Amado Deus, não tenho o que temer, pois como diz a sua palavra, o amor perfeito lança fora o medo. Tenho buscado dia a dia o seu amor, independente das circunstâncias que estou vivendo e daquelas que possam advir. Não temo, Senhor, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Não acredito nas mentiras de Satanás e confio plenamente nos propósitos que tens para a minha vida. Confio nos planos que tens para mim. Confio plenamente no seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amor, confiança e fé. Do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz: Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão ou a incircuncisão contam para coisa alguma, mas sim a fé ativada, estimulada, expressa e operando através do amor. Quantos de nós gastamos tanto tempo e energia tentando ter fé? Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, segundo Hebreus 11:6. Então, esforçamo-nos e combatemos para ter mais fé. Porém, a fé é algo que pertence ao coração e, sendo assim, só é alcançada quando há confiança em Deus. Sem o relacionamento de amor e convívio pessoal com Deus, não é possível ter confiança nele. Pare de se esforçar para obter fé e agradar a Deus. Despenda essa energia e tempo deleitando-se no amor de Deus e amando-o. Passe o dia inteiro pensando no seu amor por você e retribuindo-lhe o seu amor. Em 2 Coríntios 5:7 diz: Pois andamos pela fé e não por vista ou aparência. A pessoa que crê que é indigna em seu relacionamento com Deus fica impossibilitada de andar pela fé. A pessoa que se acha um verme e pensa que Deus não a ama também está impossibilitada de andar pela fé. Muitos querem andar pela fé, mas falta-lhes no coração a confiança que viver pela fé proporciona. O verdadeiro significado da passagem de Gálatas citada no início desta mensagem é este: se não compreenderem o amor que eu tenho por eles pessoalmente, a fé que eles têm não poderá operar. A fé opera pelo amor, mas não o amor que eu tenho ou deveria ter pelos outros, e sim a medida de amor que eu permito que Deus derrame sobre mim. Há uma grande diferença nisso. Confiar em Deus andando pela fé é apoiar-se nele, confiando nele em tudo. Não é possível fazer isso com alguém se não sabemos se essa pessoa nos ama. Você nunca poderá confiar em Deus se não souber que Ele ama você. Talvez você diga: eu quero crer nisso, mas como é possível? Você tem o amor de Deus dentro de si. Tudo o que precisa fazer é começar a reconhecê-lo conforme Ele lhe mostrar em cada situação. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, conforme diz em 1 João 4,19. Seria impossível amar a Deus sem a segurança de que Ele nos amou primeiro. Tudo isso reside em você, no seu coração. Tudo está lá dentro. Deus ama você. Você é maravilhoso, é belo, é precioso, é extraordinário. Deus ama você. Senhor amado, entendo que preciso compreender o seu amor por mim
para que minha fé possa operar efetivamente. O seu amor está dentro de mim. Escolho, meu Deus, viver o seu amor de forma plena. Quero conhecê-lo em espírito e verdade. O Senhor é meu Pai e eu, seu filho. O amor que tens por mim é incondicional e creio com todas as minhas forças que derramará esse amor sobre a minha vida. Permito, Senhor, que este amor seja derramado em mim. Confio em Ti, Senhor. Me apoio em Ti e confio em Ti plenamente. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.